Aí é o seguinte, ó, deixa eu falar só uma coisa pra vocês. Eu fiquei tão, não revoltado. O Corinthians, que tá bem próximo do rebaixamento, por causa do treinador, por causa do lateral, por causa do zagueiro, por causa do quarto zagueiro, por causa do volante, por causa de todos os jogadores. Eles são responsáveis, mas não são os maiores. Vocês, jogadores que estão aí, mesmo aqueles como você, Igor Coronado, que um dia você joga, no outro dia você reserva, no outro dia você não concentra, aí no outro dia você é titular. Não é muito louco isso? Aí um dia o Mateuzinho é titular, não sei o quê, depois ganha o Fagner, aí não sei o quê. Aí um dia o Gustavo Henrique, aí no outro dia o Kaká, o Félix... Não. Aí um dia... Então, isso aí já vem acontecendo há muito tempo no Corinthians. E é por isso que o Corinthians está próximo... Hoje estaria rebaixado. E aí, mas quem é o maior culpado, ou os maiores culpados, são as pessoas que dirigiam o Corinthians. E que a mídia esquece. E que os programas de televisão, e muito aqueles que não, a não ser o meu timão, do Vessone, que é o que você vai lá, né, Veloso? Você vê tudo. Tudo aquilo que é certo. Raio-X. Tudo aquilo que é fato, melhor dizendo. Tudo que é fato tá lá. E aí, você comenta o que você quiser. Aí, estava conversando com o Quesada aqui, durante 16 anos, o seu André Cury, o seu fulano, ciclano, beltrano, não entraram com ação em relação ao que eu vou mostrar daqui a pouco. Por exemplo, tem um agora que eu vi agora no GE, ontem, e hoje eu liguei pro Cascão, a Kit Kat fez, o Ricardinho, eu falei, não é possível, cara. Mais uma dívida do André Cury, são 9 milhões e 600 mil. De juros, se eu não tiver errado, e devo estar, porque eu estava na academia fazendo exercício. Não é muito exercício eu faço na academia. 9 milhões e 700 mil reais. De juros, 3.800, Cascão, ou 4, triplicou a dívida. A dívida era de 3.200. Nossa. Olha só o que eles fizeram com o Corinthians, cara. Triplicou mesmo. Olha o que eles fizeram com você que vai no estádio hoje. Com você que vota, irmão. Vocês que votam. E eu que votei também nele. Votei no Andrés e votei no Duílio, não. Votei no Augusto as duas. Ou a última só. Não sei se eu fui na outra. Eu sou responsável também. Porque essas pessoas foram eleitas democraticamente com os votos de quem é sócio. E você, sócio, é responsável, porque o Corinthians vai cair. O Corinthians e o Fluminense vão cair. Eu acho que o Fluminense até tem mais chance de sair do que o Corinthians. Porque tem um jogo a menos. O Corinthians vai para a segunda divisão. Por causa de vocês que fizeram isso aqui, ó. Então, era 3 milhões e 200 mil reais. Por isso que o Corinthians não tem dinheiro. Deixa eu, depois você coloca, Cascão. Deixa eu só terminar o meu raciocínio, pelo amor de Deus. Aí... Pô, é duro você estar falando e você não está se vendo naquilo que você pensa, porque eu tenho tudo na minha cabeça. Aí eu vou falando, não tem TP, não tem ninguém escrito aí eu vou falando as coisas. Né? Por isso que eu tenho um monte de processos, eu vou falando. Aí vem na minha cabeça e vou falando. Né? Acho que eu tenho 2 amantes aí, que os caras falam, todo mundo. Sabe quem colocou isso aí? Foi um fake news de um bolsonarista que colocou isso. E não importa se fosse PT, se fosse quem quer que seja, esse cara que colocou. E vocês que acreditam em fake news, vocês ficam me ligando o dia inteiro. Até gente da minha família. Até amigo meu. Um amigo meu, ontem um amigo meu me ligou, estava voltando. Eu fui no Alto Nobre, do meu querido Maravilhoso Dalma. Aí tocou o telefone, era o Calazans, que trabalhou na Record. E tem agência. Ele me ligou, falei, deve ser. Vou propaganda. Ele falou, Neto, tudo bom? Eu não vivo a voz, eu, minha esposa e o Júlio. Ô, Neto, não era você que tava lá, não, né? Falei, pergunta a minha mulher que tá aqui, ué. Pergunta se foi ela que meteu a porra. É ela que brigou e foi eu que briguei. Mano, vocês estão de sacanagem, cara. Aí tem gente que quer que eu dê entrevista ainda em relação a isso. Como é que você pode dar entrevista pra fake news? Não é louco? Louco. Como é que eu posso desmentir uma coisa que eu não sou? Falar sobre a coisa que não aconteceu. Mas falar de uma coisa que não aconteceu. Então, quem pensa assim é que gosta de fake news, velho. Fake news tá aí, ó. Fake news para os caras que vendem sorteio, que compram o carro. Fake news de um monte de coisa. Aí, os caras acham... E outra coisa, se fosse eu
Eu tava aqui falando assim, ó, tá vendo que eu sou bom, rapaz? A amante bate na mulher, a mulher bate na amante, né? Eu mesmo falaria aqui na televisão, vocês não conhecem eu. Eu sou desse jeito, cara. Eu não sou falso igual a maioria que tá nessas mídias sociais. Se fosse amante minha e se fosse também a minha esposa, eu falava aqui, no ar. Aí, ó, tá vendo como eu sou bom? As mulheres brigam por causa de mim. Tô demais, hein? Que fase que eu tô, rapaz! Não, aí vem um monte de vagabundo, sem vergonha. Ainda os caras querem que eu dê entrevista ainda, pra falar de fake news. Voltando pra que não é fake news, pra aquilo que é verdade. 3 milhões e 200. A dívida hoje é 9 milhões e 700 mil. Triplicou a dívida. Por isso que o Corinthians tá no rebaixamento. Aí vem o Augusto, que pega e contrata venezuelano, entendeu? Não tem nada com quem é venezuelano. Não tem nada contra espanhol. Eu tenho a favor de quem joga bem. E quem joga mal. Pô, 31 anos, falou na campanha. Não vou contratar jogadores acima de 30 anos. Aí contrata o tal de Hernandes, né? Que é o... Héctor Hernandes. Héctor Hernandes. O cara jogou na 4ª e na 3ª divisão. E foi rebaixado em Portugal. E foi rebaixado em Portugal. Olha que absurdo isso. Se preparando. Pô, tá se preparando pra cair. E outra coisa, vocês jogadores do Corinthians, vocês que estão aí, mamãe, papai, esposa, titio, quem quer que seja, aí eles vão cair. E vai sobrar pra vocês também, porque a internet vai quebrar vocês. No último jogo contra o Grêmio, se vocês perderem lá, nem volta. Porque vocês não jogam mais no Corinthians. Nenhum de vocês aí. E vocês são responsáveis por isso, e o tal de Ramon Dias também. Mas os maiores responsáveis por o Corinthians estar nessa draga, sendo tirado sem nenhum tipo de perspectiva. Eu estava falando com o Ricardinho aqui, que é sobrinho do Berdan. Falei, o Ricardinho, ele falou, eu não pensei nisso, Neto. E ele, como palmeirense, e bom menino que é, um baita no trabalhador. Eu falei, olha só como é que foi a situação do Palmeiras. Não entrou o Paulo Nobre para tirar o Mustafa, que acabou com o Palmeiras, o Mustafa? Alguém fala lá dentro do Palmeiras que o Mustafa acabou com o Palmeiras? Alguém chega o pau nele? Alguém fala do Aidar, do Pimenta no São Paulo? O Marcelo Teixeira mete o pau nos presidentes que passaram pelo Santos? Ninguém, mas o Corinthians não. O Corinthians, aquele que estavam, quer derrubar aquele que estão. Aquele que estão, acham que tudo que os caras que fizeram... Não, pera aí, vocês estão de brincadeira. Aí eu falei assim, lembra quando o Paulo Nobre, no último dia de seu segundo mandato, ele meteu uma canetada um dia antes que a Leila não poderia ser conselheira? Foi ou não foi? Foi. Vocês lembram disso ou não, palmeirense? Vocês não lembram? Eu lembro. Aí o que fez o Gagliotti, que é o maior presidente na história do Palmeiras, é o Gagliotti. Ninguém é maior que ele, pra mim. E a torcida chamava ele de banana. O cara ganhou 2 Libertadores, o Henrique foi ele e o Estevão foi ele. E o Abel? E o Abel? O Abel, Estevão, Henrique e 2 Libertadores. O Gagliotti, sabe o que o Gagliotti fez? Quando ele assumiu a presidência, destituiu aquilo que o Paulo Nobre fez. O que aconteceu? A Leila ganhou tudo. 3 presidentes maravilhosos no Corinthians. Olha a situação do Corinthians. Mário Gobi arrebenta com o Andrés, Roberto de Andrade arrebenta com o Andrés arrebenta com os 2, Andrés bota do Ilho não paga as dívidas que eram dele. Quer ver uma só? Pra vocês aí, corintianos, que vão lá hoje, e vocês vão lá, vocês têm que xingar eles. Tem que xingar os ex-presidentes. Não tem que xingar jogador. Jogador é só daquilo que ele erra. Dentro do campo. Porque todos eles são vítimas. Igual você que é sócio, você que é fiel torcedor, você corintiano. Vocês são vítimas disso aqui, ó. Coloca aí. Olha só. Presidente André Santos, 2020, empréstimo, 3 milhões e 200 mil. Isso só desse, hein? É só desse caso aí. É um caso só. Só com o André. Isso é revoltante. É esse que vocês têm que xingar aí. Vocês estão de brincadeira com o Corinthians. O Corinthians vai para a 2ª divisão. O Corinthians vai cair. Ou vai fazer um choque de realidade lá, ou e sempre quando o Corinthians está mais ruim, eles vêm e colocam isso. Durante 16 anos ninguém entrou na situação. E que eles têm o direito de entrar com a ação, hein? Porque eles têm o direito de receber. Mas olha só, uma dívida do seu André Sanches em 2020. 3 milhões e 200 mil. Pagamento em 18 parcelas
Só pagou uma. 177 mil, fiz a conta aqui, cada parcela. Aí, ó. 177 mil é dinheiro de nada. Só pagou uma. Ele só pagou uma. Ele jamais poderia ser presidente de novo. Ele jamais poderia ser sócio de novo. Isso é no meu ponto de vista. Isso é naquilo que eu penso. Aí vem o Duílio, que enganou a gente em muitos sentidos. Porque eu sempre coloquei o Duílio que tinha uma administração incrível, que não devia nada para Flamengo, para Palmeiras. Mentira! Não é verdade isso. 11 meses de salário atrasado. Não foi, Veloso? Exato. E nós acreditamos nisso. E quem estava do lado também. E eu não acredito mais. Aí 2000 renegociou. A dívida, que era de 3.200, passou para 6 milhões. Certo? Vamos arredondar, né? Mas o 177 passou de 6 milhões. Aí, ó. Aí de Já 6... tinha pago 177. Não, aí pagou só uma. Aí o Duílio foi lá, não, deixa que eu resolvo. É o Corinthians. Mostra eu, gente. Faz o coisa aí. Porque o cara que tá no bar, ele não sabe. O cara que tá no outro lugar não sabe, divide a tela. O cara que tá lá na padaria, o cara que tá na zona, o cara que tá na academia, ele tá... Isso, ele vai ver que sou eu, pô. Ou que é o Veloso, ou que é o Souza, assim que tem que fazer. Por favor, muito obrigado, Robson. Aí, de 3.200 foi para 6. Deu quase 1.700 de juros ali, 1.800, Veloso. Você que é bom, nós que somos bons de matemática. É isso. De 3.200 para 5.900. 1.700, 1 milhão e 700. Metade da dívida inicial. Certo? Olha como é o jogo de juros, né? Eu queria saber se realmente esses juros vai para a pessoa que deve, né? Eu não sei, cara. Eu não sei, cara. Não há nenhuma aplicação no planeta. 2.700. Olha só. Não há aplicação no planeta que tem isso 3.200 daí. para 5. 2.700. Olha só. O Corinthians pagou do Andrés para o Duílio 2 milhões e 700. A dívida é 3.200. Era pra pagar, né? Não, o que tinha que fazer? Não vou renegociar, não. Você que vai acertar, irmão. Eu não vou renegociar a dívida. Aí o Duílio renegociou. Não pagou nenhuma. Aí quem vai ter que pagar? O Corinthians caindo para a Série B. Quem tem que pagar? O Augusto, o presidente do Corinthians. Aí, cara, é muito louco isso. De 3.200 foi 2.700 de juros. 700. A dívida de 3.400 seria mais 500, né? Seria mais 500 mil. De 2.700 para 3.400 a 3.200 seria mais 500 mil. Pô, pega 500 mil, ajunta e paga a dívida. Não, ele renegociou. E o Corinthians está nessa desgraça. O Corinthians não tem estádio. Por exemplo, o Corinthians nunca pagou uma parcela. O Corinthians está com o estádio lá na Neoquímica Arena sujo. Não tem dinheiro para comprar tinta. O Corinthians não tem dinheiro para colchão. O Corinthians não tem dinheiro para contratar jogador. Tem, porque eles fazem mais dívida. E não paga quem já contratou. Isso, e aí você não paga quem você contratou. Então o Augusto não está fazendo diferente. Porque ele não paga quem contratou, aumenta a dívida. Aí vai aumentando a dívida, vai chegar a 3 bilhões a dívida. O cara que pegar o Corinthians na segunda divisão vai ter a 3 bilhões. Aí, ó, o seu Andrés, que vai em podcast, e outros também vão. Ô, Andrés, pode falar da minha mulher, pode falar de que eu sou ladrão, pode falar que eu peguei dinheiro, pode falar o que você quiser. A única coisa você tem que provar. Eu provo as coisas que você fez aí. Você só tem que provar. E quando você fala de família, cuidado para não falar da sua. Só toma cuidado só. Toma só cuidado. Aí você pega o Duílio, vem, ele renegocia a dívida. Quanto que ele pagou, Veloso? Ele tá lá, ele renegociou 5 milhões e 900 e não pagou nada. Aí foi pra quanto? Aí foi Só pra 9. 10 milhões, vai. 9.700. Pô, como é que o Corinthians pode sobreviver, gente? Olha o exemplo do Palmeiras. Olha o exemplo do Palmeiras.